Só um momento, né? Só um minuto. Ok, Aí você pode regular um pouquinho seu celular que está cortando um pouquinho o seu. cabeça, né? Isso. Certo. É o tempo que o pessoal vai entrar. Acho que tá mais ou menos, né? Ah, mas tá bom. Só um minutinho, tá certo? Deixa eu liberar lá no Facebook. Pronto. Bem, pessoal, boa tarde a todos, né? Estamos aqui novamente reunidos, tanto no Instagram quanto no Facebook, para podermos dar continuidade às nossas reflexões que fazemos sempre aos sábados à tarde, ou, desculpa, os domingos à tarde, às 16h30, reflexões em torno da doutrina espírita, né, do conhecimento que a doutrina nos traz. E na tarde de hoje, temos o grande prazer de receber o nosso amigo, nosso irmão Milton José, que é trabalhador aqui de Caruaru, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e é um trabalhador dedicado. Ele, na sua formação, ele é engenheiro de produção, trabalha numa indústria aqui na cidade, mas também é psicólogo, né, que atua aí bem, de uma forma bem interessante, faz inclusive alguns trabalhos voluntários muito bonitos, né, que a gente conhece que ele faz aí. Ele não gosta de falar muito, mas ele faz esses trabalhos bonitos. Ajudou bastante aí na implantação do CVV aqui em Caruaru, do Centro de Valorização da Vida, né? Isso, Milton, e é uma Isso. proposta, para quem não conhece, né? Acho que quase todos conhecemos, né? E é o trabalho que é feito de atendimento às pessoas que estão passando por algum drama pessoal e para se evitar o suicídio, né? Ou alguma coisa, alguma complicação, as pessoas ligam para lá e recebem aquele apoio. E o nosso irmão Milton foi um dos trabalhadores que ajudou a trazer. E está há pouco tempo aqui, nós estamos uns 2 anos, né, Milton, aqui em Caruaru, né, que começou o CVV. Isso, desde 2018. 2018, olha aí. Então é isso, gente. A Carol está aplaudindo ali o CVV. Realmente é um trabalho belíssimo, né? A gente, como espírita, sabe, né, que o suicídio é um drama muito grande para o espírito. Ao desencarnar, a situação dele é dolorosa. Embora não, nada esteja perdido, a gente sabe, né, que Deus ajuda todos os seus filhos, né? Todos nós somos amparados, mas existe um período aí de perturbação grande pelo ato que assim é um desespero, né? E aí tudo que puder ser feito para ajudar, para as pessoas a se encontrarem mais e a evitarem esse ato é uma coisa belíssima. E é isso. Então, na tarde de hoje, mas nosso irmão não vai falar sobre esse tema, a não ser que queira aí abordar em algum momento. Mas o tema é outro. Ele vai tratar uma passagem de Jesus que aborda a questão do perdão, né? Então, vamos ver o que o nosso irmão vai trazer hoje, uma passagem do Cristo sobre a ótica espírita, mas trazendo também aí os conhecimentos que a psicologia tem trazido para a gente. Ele sempre agrega esses conhecimentos e é bom para enriquecer, ok? Bom, então agora acho que já entrou um pequeno grupo. Antes de fazer a prece, Milton, se você quiser fazer alguma saudação, aí pode fazer uma saudação inicial, depois eu faço a prece e passo a palavra para você, tá certo? Em primeiro lugar, eu agradeço, Alan, pelo convite, né, a nos forçar a estudar um pouquinho mais, porque quando a gente é convidado a refletir sobre algum tema, nós somos forçados a estudar e, consequentemente, a nos forçar também a melhorarmos, né, para que nossa fala não fique só na teoria e que a gente possa implantar na prática. Então, eu agradeço esse convite, uma saudação a todos os trabalhadores dessa casa que vêm, né, ao longo desses anos, fazendo um trabalho de esclarecimento, de reflexão em cima da doutrina espírita para aquelas pessoas que precisam despertar. Ok. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece de início e, na sequência, a gente já passa a palavra ao nosso irmão para ouvirmos a sua fala na tarde de hoje. Mestre amado Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos para estudarmos os teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, nessa tarde, para que possamos estar abertos, com a mente compreensiva, para recebermos essa semente tão bela que o Senhor nos trouxe, que ela possa germinar em nossos corações.
ajuda o nosso irmão Milton, que vai usar a palavra. Ele encontra as melhores inspirações dentro de tudo aquilo que ele estudou para compartilhar com. Ajuda todos os que estão em sofrimento nesse momento, Senhor, especialmente os que estão internados, enfrentando a Covid, que todos possam receber o amparo de acordo com suas necessidades. Muito obrigado por tudo, Senhor, que tua paz nos envolva hoje sim. Assim sim. Milton, fica à vontade. E que essa semente, né, falada agora por nosso irmão Alan, possa frutificar, né, possa florescer em nossos corações. É isso que a gente precisa, né? Nós estamos em um mundo que nos possibilita as provas e as expiações, e a partir daí a gente vai galgando alguns passos significativos ou não para a nossa senda evolutiva, né? Para que a gente possa abrir os olhos um pouco. É esse o convite de Jesus. A palavra tão falada por ele, né? A semente, né? Tantas parábolas, tantos ensinamentos que ele nos deixou com base nessa palavra semente. Mas hoje vamos fazer uma pequena reflexão sobre uma de suas passagens, e aí, para iniciarmos, a gente pode trazer aqui, o Alan falou algumas coisas que me deu tantas ideias, Alan, quando eu me preparo para uma palestra e de repente na prece ou na preleção a pessoa fala outra coisa, me parece que as coisas vão mudando de rumo, mas é assim mesmo, e aí a gente vai refletindo, né? A ideia é que a gente possa refletir, e eu acredito que são poucos os momentos que a gente tem de reflexão edificante, né, em torno de um tema cristão, né? Eu acho que a gente sente falta. E nesse momento, onde os centros, as igrejas, os templos são todos parados, fechados, eu acho que eu, pelo menos, sinto falta, né, de estar mais próximo, apesar de que a gente sabe que se queres orar, né, tranca em teu quarto, né, e ora em silêncio. Mas o convívio com as outras pessoas, ele é de suma importância para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa pegar uma mão amiga, muitas vezes, uma palavra edificante, muitas vezes um apoio, um abraço, um sorriso, um olhar, acaba nos dando um novo direcionamento para com a vida. É isso que a gente precisa realmente. Mas tem um livro interessante chamado A Roda da Vida. É um livro, uma autobiografia de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, ela ficou bastante conhecida no meio científico e médico mundial, porque ela fez uma tese, ela fez uma pesquisa aprofundada com relação à morte. Aqueles instantes, aqueles momentos, aquele período que a gente está próximo à morte. E aí ela compilou toda essa pesquisa dela, com mais de 20 mil pacientes, e colocou em um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. Então ela ficou bastante conhecida através desse livro, né, onde traz uma pesquisa interessante. É uma médica suíça que acabou dando uma nova conotação para a morte, para aqueles momentos, aqueles instantes da morte. E daí esse livro é bastante interessante, mas é um livro bem denso, onde ela traz uma pesquisa, porém tem um outro livro que fica aqui também a dica de leitura, chamado A Roda da Vida. Esse livro, A Roda da Vida, ela traz uma autobiografia, né, sobre sua vida, seu relato, suas vivências, seus desafios, os quais ela passou durante a sua existência aqui na Terra. E aí esse livro, ela faz ali alguns anos próximo, né, antes da morte dela, ela escreve esse livro, e nesse livro tem diversas histórias interessantes, mas algumas nos chamou a atenção. Uma delas foi quando ela veio da Suíça, da Europa, para os Estados Unidos e decidiu abrir um local onde ela pudesse ajudar as pessoas que estão ali próximo da morte. Então ela adquiriu uma grande propriedade, uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde ela montou um aglomerado junto com um aglomerado de pessoas, ela acabou montando um ambulatório, um dormitório, bem como diversas outras estruturas para acolher as pessoas que estão precisando. Então, quando ela chegou nessa cidade, com essa proposta, ela já era bastante conhecida por conta dessa pesquisa, como eu falei, que está no livro Sobre a Morte e o Morrer, ela já era bastante conhecida. Então, a pequena cidade, com poucos habitantes, mas muito religiosos, os habitantes dessa cidade, acabaram abraçando ela com muito carinho,
e abraçando a causa ao qual ela pertencia. E aí ela, juntamente com algumas pessoas que acabaram ajudando ela, nessa busca de estender a mão para as pessoas que estão precisando, ela acabou ampliando bastante o seu trabalho nessa vila. Então, sua fazenda começou a triplicar, começou a crescer bastante. E as pessoas do mundo inteiro começaram a enxergá-la como uma pessoa voltada à caridade, uma pessoa voltada para o bem, uma pessoa voltada para a ajuda das outras pessoas. E aí, certa feita, nos anos 80, quando aflorou aqui na Terra a AIDS, e aí é uma doença pouco conhecida, as pessoas acabavam morrendo ali nos hospitais e não sabia qual era realmente a causa. Ela acabou ficando um pouco impactada com essa nova doença que acabara de chegar. E para impactar mais ainda ela acabou encontrando ali em alguns hospitais algumas crianças, filhas de pessoas que estavam morrendo de AIDS e também tinha contraído a AIDS. E essas crianças com AIDS, já ali já próximo da morte, não tinha como, já decretada a morte dessas crianças, elas não tinham como ir para casa porque não tinha ninguém para acolhê-las. Uma que a mãe já estava ali próximo da morte, a família também não poderia nem chegar perto, e muitos realmente já estavam afastados, né, da família. A família não acolhia essas pessoas, bem como essas crianças, porque já sabiam que elas iam morrer. E aí, doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela ficou bastante comovida com essa história, com essa vivência, ao qual ela era médica, vivia dentro do hospital, e estava enxergando, né, esse ponto de melhoria, né, ali nos hospitais. Ela poderia pegar essas crianças e levar para essa fazenda. E foi o que ela implementou. Ela lançou um projeto, construiu 8 quartos ali, onde ela iria pegar as crianças que estavam ali morrendo por conta da AIDS e dar uma voz a essas crianças. A proposta do Dr. Elizabeth Kubler-Ross era dar uma voz às pessoas que estão precisando desabafar, precisando falar, precisando vivenciar algumas coisas próximas do leito de morte. E aí, quando ela lançou essa proposta para o local, né, na fazenda no qual ela se encontrava, a população ali daquela região ficou um pouco revoltada com essa proposta, com essa ideia, com esse novo projeto dela de trazer crianças com AIDS para a região, e aí as pessoas acabaram não aceitando esse projeto. Ela convidou alguns médicos, convidou alguns especialistas para irem nessa vila, nesse local, e falar com a população, explicando qual era a doença, que não era uma doença contagiosa, não era uma doença que se pegava no ar, né? Ela iria trazer apenas crianças para ali, mas a população ficou revoltada. Ficou revoltada porque ali ela estaria, segundo os relatos da época, estaria trazendo o mal para aquela região. E aí a população, só para encurtar a história e também não fazer um spoiler aqui do livro, que é interessante que vocês leiam, né, o livro que é fantástico do começo ao fim, é uma autobiografia dela, A Roda da Vida, mas só para encurtar a história, ela acabou tendo a fazenda dela incendiada. Então a população se reuniu, apesar de ser bastante religiosa, informar e falar que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eles pegaram, incendiaram toda a sua propriedade, para que ela não conseguisse o intento dela, para que ela não conseguisse realmente colocar em prática, né, aquela ideia dela de pegar aquelas crianças e acolher, dar uma voz. E aí a gente começa, a partir dessa história, a perceber a nossa ignorância ainda para com algumas coisas. Mesmo abraçando uma doutrina religiosa, seja ela qual for, mesmo estando, né, em alguns momentos necessitando de um auxílio divino, um auxílio externo, mas a criatura humana ainda vive em meio à matéria, ainda vive em meio a uma escuridão profunda. E nós precisamos, na realidade, verter esforços pessoais para conseguirmos transcender,
para conseguirmos ascender além da nossa condição fisiológica, porque me parece que a gente ainda não sabe a diferença entre ter um corpo e ser um corpo. Isso é uma grande, isso quando a gente tem consciência disso e coloca talvez em prática em nossa vida, a gente tem uma visão diferente do outro, da vida, do mundo, né, e do plano espiritual. Porque uma vez que a gente se entende que nós temos um corpo, então nós não somos um corpo. Se nós temos um corpo, nossa visão deve ser realmente aprofundada, deve ser bem desmistificada. Então nós precisamos realmente ter esse esforço para vencer um triunfo, como Joana de Ângeles nos diz no livro Triunfo Pessoal. O triunfo pessoal, segundo Joana de Ângeles, nesse livro, com o mesmo nome, ela diz que é o triunfo sobre nossa inferioridade. Nós ainda somos inferiores. Nós estamos ainda, segundo Kardec, na segunda escala de mundo, o qual ele colocou didaticamente para ficar mais fácil da nossa compreensão. Então, ele diz que a gente está ainda no segundo mundo, mais próximo do começo do que propriamente um fim. Nós sabemos que não existe, provavelmente não existe esse fim, mas, segundo Kardec, ele fala de 5 mundos habitados. Então, nós estamos ainda nesse segundo. Se nós estamos no segundo, nós estamos mais próximos da inferioridade do que da angelitude. Mas, segundo o próprio Joana de Ângeles, nós estamos fadados a felicidades. Nós estamos fadados à angelitude. Nós precisamos avançar enquanto isso. Então, nós vivemos ainda, né, em sono profundo, como diz Ouspensky, no livro fantástico, o qual ele traz alguns relatos de Gurdjieff, né, quando ele diz que nós vivemos ainda em consciência de sono. Essa consciência de sono ainda nos impede de enxergar a vida. Essa consciência de sono ainda nos impede de viver bem, de estar com esse outro, né, de entendermos a nossa finitude aqui na Terra. Então a vida vai nos dando sinais. Por falar em sinais, tem um artigo interessante na Revista Espírita, de agosto de 1862, chamado A Telha. Nesse artigo chamado A Telha, né, nessa Revista Espírita, Kardec coloca ali um artigo escrito por Espírito de Verdade, quando ele é questionado sobre uma pessoa que acaba passando pela rua, uma telha cai próximo dele e de repente ele não essa telha não pega ele, não é acometido por essa telha e não falece. Assim como algumas pessoas, né, que passam por, nós falamos, né, pelo menos aqui na região, nós falamos um fino, né, foi um fino, né, foi por um fio de cabelo que isso acabou não acontecendo. Então, o Espírito de Verdade é questionado sobre isso, né? Como é que uma pessoa, ela é livrada, ela é salvada, ela teve um livramento, né? Ela foi salva, né, de uma telha que caiu e, de repente, alguns segundos depois que ela passou por aquilo, e, de repente, em uma semana depois, um mês depois, ela acabou sendo acometida por uma doença, por um acidente, acabou morrendo. Então aí o questionador faz essa pergunta, né? Por que ele se livrou em um determinado momento e por que algumas semanas depois ele foi acometido pela morte? O porquê disso? Né? Foi sorte? Foi azar? O que foi que aconteceu? E o Espírito de Verdade explica, né? Isto são sinais para que vós comece a ter a consciência da finitude da vida. A qualquer momento pode chegar. Então nós precisamos perceber isso, que a qualquer momento, né, nós podemos ser chamados, né, e sairmos desse plano material e irmos para o plano espiritual. Não que aqui, muitas vezes, nós acreditamos que aqui não vale a pena, ou aqui, entre aspas, o que importa é a outra vida, mas Emmanuel nos diz no livro Consolador que nós devemos dar importância extrema, nós devemos dar a devida importância às coisas desse mundo. A pergunta 132, se não me engano, do livro Consolador. Ele diz isso. Nós precisamos realmente dar uma razão, nós precisamos realmente dar a verdadeira importância às coisas desse mundo. Porque é aqui que nós lidamos com o outro. É aqui que nós
treinamos as nossas inabilidades. É aqui que nós adquirimos as nossas habilidades e desenvolvemos as nossas competências. É aqui que isso acontece. Então nós precisamos, por exemplo, eu não tinha medo da morte. Eu não tenho medo da morte, na realidade. Então nunca tive. Se chegar à morte hoje, eu sempre, em minhas reflexões, eu sempre pensei, converso isso com minha esposa. Ontem mesmo nós estávamos conversando, eu, minha esposa e minhas duas filhas, sobre isso, né? Quando acontecer a morte e tal, até minha esposa disse que ela tinha ontem, antes de ontem para ontem, ela sonhou que eu tinha morrido, que eu ia morrer de um choque, né? Um choque elétrico, e aí eu ia morrer. Ontem ela me falou isso. Aí nós conversamos e tal, aí eu acordei com ela, que eu só vou morrer nos 85 anos. Como se eu tivesse esse poder, né, de dizer quando eu vou morrer. Mas nós acordamos, ela concordou, ok, depois de 85 você pode ir. Então foi uma conversa bastante amigável, eu, ela e as duas crianças. Mas eu nunca tive. E há um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, eu peguei o Covid, né? Fui acometido pelo Covid, mas foi algo leve, né? Não precisei de intubação, não precisei de oxigênio. Fica aqui também, né, nossas preces, nossos pensamentos positivos para todas aquelas pessoas que estão, né, necessitando de um leito, ou estão no leito, né, estão nesse processo de recuperação, né, mediante o Covid. Mas aí, uma das vezes que eu fui para o hospital, eu cheguei a desmaiar lá no hospital mesmo. Eu desmaiei, e aí as enfermeiras me pegaram, me levaram para uma maca e me colocaram lá na enfermaria. E ali na enfermaria, depois que eu recobrei a consciência, já estava com alguns aparelhos, algumas coisas, fazendo tomografia, uma coisa ou outra, mas depois eu fiquei ali, passei um dia apenas, e chegou um determinado momento que eu fiquei ali pensando, puxa, tenho medo da morte, se a morte vier agora, tudo bem, né? Tem uma próxima encarnação e tal, e de repente um pensamento me veio à mente, porque eu sempre, acho que desde a infância, que eu nunca tive medo da morte, perder o corpo, né? Porque nós sabemos que nós não somos um corpo, mas me veio um pensamento na mente quando eu falei isso, né, internamente. Não tenho medo da morte, se ela vier agora pelo Covid, e aí um pensamento me veio na mente. Nós realmente não devemos ter medo da morte. O medo que nós devemos ter é tal qual um aluno que está fazendo uma prova no seu curso, na faculdade, são 10 questões. Ele só respondeu 2, mas faltam 5 minutos para entregar. E é um exame principal. É um exame que vai reprová-lo. Então, quando me veio esse pensamento, que faz todo um sentido, né? Puxa, vamos abandonar a prova, o que iremos fazer? Mas o problema nós não sabemos realmente a prova a qual nós estamos fazendo, qual o teste, qual o exame que nós estamos fazendo. Então, isso precisa, nós precisamos ascender, né? Como eu falei, além dessa condição fisiológica. Se nós ascendermos além dessa condição fisiológica, nós teremos alguns lampejos, algumas dicas, alguns sinais. Estes vai acabar fazendo sentido para a gente. As coisas precisam fazer sentido para que a gente possa implementar uma mudança interior. Enquanto nós estivermos realmente na zona de conforto, a zona de conforto ela é boa em estar na zona de conforto, só que não é boa, ela é bom passear na zona de conforto, não estar nela permanentemente, porque nós precisamos estar aqui na Terra florescendo, nós precisamos estar aprendendo, nós precisamos estar adquirindo novas competências, desenvolvendo habilidades. Isso é que se faz necessário para que, quando a hora do teste ser solicitado para que a gente entregue o teste, entregue o exame, a gente poder estar mais ou menos melhor do que quando chegou aqui na Terra. Essa é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Então, quando Cristo ali na cruz falou, o qual está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Cristo disse isso, ali naquela frase, tem um ensinamento profundo por trás dessa frase, porque nós acreditamos que ele disse isso porque ele é bom, mas bom foi um título que ele não aceitou. Bom foi um título, o único título que ele aceitou foi mestre. Então, quando a gente já adquire algumas habilidades, a gente não se reconhece como tal. Então, nós precisamos perceber isso.
Não sei se vocês lembram, só para ilustrar quando a gente adquire uma habilidade e ela se torna natural em nossa vida, teve alguns anos atrás, não sei se décadas atrás, teve uma corrida, eu acho que na Espanha, e um corredor, ele estava participando da corrida, ele era o segundo lugar ali participando da corrida, próximo de encerrar a corrida, havia um outro, se não me falha a memória, era um queniano. Os quenianos correm muito, correm bastante, e o queniano estava no primeiro lugar, e ele estava em segundo, bastante atrás. E o queniano foi lá para o final, para a reta final, próximo, né, do fim ali, para encerrar a corrida, e aí chegou uma determinada hora ali, próximo da fita, o queniano se enrolou, ele se equivocou, achou que tinha passado. Ele achou que tinha passado da linha final e já tinha ganho, né, aquela corrida. Daí ele parou. Ele parou metros antes da linha de chegada. E ele se confundiu, achou que teria chegado. E o segundo lugar, ele vinha alguns metros distante, ele olhou e viu o queniano lá, né, que era o primeiro lugar. E aí ele viu que o queniano parou e não mais correu, e ali ele começou a gesticular para o queniano, informando que faltavam alguns passos, informando que faltavam alguns metros ainda para ele chegar. E aí o queniano acabou não entendendo o que ele estava falando, já que estava distante, e de repente esse segundo colocado, esse segundo corredor, ele chegou próximo e empurrou o queniano. E foi empurrando o queniano até o queniano chegar na reta final. E aí os repórteres, todos, a maioria deles foram atrás desse corredor, esse segundo colocado, e disseram, por que você fez isso? Por que você fez isso? A pergunta foi essa, por que você fez isso? E ele, eu fiz o quê? O que foi que eu fiz? Eu não estou entendendo a pergunta, o que foi que eu fiz? Então ele não fez nada mais do que ele já vive na vida dele. É uma habilidade o qual ele já adquiriu. Não houve conflito interior entre, puxa, será que eu digo a ele ou não digo? Puxa, será que se eu for por aqui eu passo? Eu não vou nem avisar para ele. Então será que nós não faríamos o mesmo que o segundo colocado ou faríamos diferente? Nós passaríamos. Então quando nós adquirimos uma habilidade, aquilo se torna natural na nossa vida. Só, como eu falei, nós estamos no segundo estágio evolutivo, segundo mundo. A gente ainda está em consciência de sono. A gente ainda se confunde com o corpo. Então, para Jesus, que é um espírito puro, né, o mais perfeito que habitou a terra, segundo, né, o livro dos Espíritos, ele disse isso não foi por bondade, foi por experiência, por ele saber que, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso porque aquelas pessoas que ali se encontravam, tanto os soldados que estavam ali o crucificando, tanto aquela multidão, havia uma multidão grande ali, a qual estava apedrejando, multidão essa que dias antes tinha recebido o Jesus com salva de palmas, mas agora estavam revoltadas, e todas aquelas pessoas ali, o Cristo disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Emmanuel tem um livro interessante chamado Alma e Luz, e uma mensagem curtinha, lá na mensagem 19, ele vem dizer que o ensinamento profundo que existe por trás dessa mensagem, ou por trás dessa frase do Cristo, é que a humanidade ainda está mergulhada na ignorância. Palavras de Emmanuel. A humanidade está mergulhada na ignorância. Então nós estamos ainda nessa fase da vida ignorante. O problema é que a ignorância acaba tapando nossos olhos. E tapando nossos olhos impede a gente de ver o que importa. De ver o que realmente faz sentido para o espírito. Não que faz sentido para o personagem. Não que faça sentido para o Milton, personagem. Porque eu estou Milton, mas eu não sou Milton. Eu tenho uma trajetória de diversas existências. O Alan tem uma trajetória de diversas existências. Estamos aqui, como diz Emmanuel, se desenterrarmos o nosso pretérito, se desenterrarmos os nossos pretéritos, teríamos vergonha de nós mesmos. Então, realmente, provavelmente, nós fizemos coisas, né, que acabaram nos colocando em uma posição nessa vida
onde nós atraímos as coisas que são necessárias. Este dia eu estava falando com um jovem, ele estava me perguntando sobre a lei da atração. Me parece que tem um livro, um filme, alguma coisa assim. E será que existe? Porque eu estou aqui nesse pensamento positivo para ganhar na loteria. Será que eu vou ganhar? Então, essa lei de atração, eu não sei se é isso que preconiza o livro, ou se é isso que preconiza o documentário ou o filme, mas realmente ela existe. Essa lei de atração, ela existe, com certeza. Não sei se podemos chamar de lei, mas existe uma atração de acordo com as nossas necessidades. Então, as coisas existem de acordo com nossas necessidades. Não é aquelas que nós vamos buscar, é aquelas que chegam para a gente. Quanto mais nós buscamos algo, me parece que esse algo foge. Mas quando nós tornamos um ambiente propício para que esse algo chegue, esse ambiente propício é algo interior. Quando eu torno esse algo interior, esse meu interior preparado para receber mais uma prova, vai vir essa prova. Então, as provas extremas, né, da pobreza, da miséria, né, ou da riqueza, que algumas pessoas chamam de pessoas milionárias, isso. Essas duas provas, não é que nós vamos correr atrás dela, mas é que o ambiente que está dentro da gente está aberto para que essas coisas se aproximem da gente. Então nós precisamos começar a perceber a nossa ignorância ainda diante das vidas, diante da vida, diante do mundo, diante do outro. Nós temos essa dificuldade em abrir os nossos olhos. Nós temos essa dificuldade. Amélia Rodrigues tem um livro interessantíssimo, psicografado por Divaldo Franco, chamado Até o Fim dos Tempos. Até o Fim dos Tempos. São diversos livros com relação à passagem do Cristo aqui na Terra. E Amélia Rodrigues traz uma passagem interessante nesse livro, Até o Fim dos Tempos. Ela diz que a vinda do Cristo aqui na Terra foi para tirar a humanidade da miséria mais grave, a ignorância de si, do outro e da vida. Palavras de Amélia Rodrigues. Né? A vinda do Cristo aqui na Terra foi para tirar a criatura humana. Todos os ensinamentos, toda a vivência, todo o relato do Cristo foi para tirar a humanidade da miséria mais grave, a ignorância. E vocês acham que, passados 2000 anos, nós já saímos da ignorância? Provável que não. Nós não saímos ainda. Nós temos ainda uma grande dificuldade em enxergar isso. Porque chega uma determinada idade nossa, ou uma determinada vivência nossa, né, patamar ao qual a gente chega, que a gente realmente encobre os olhos. E esse encobrir os olhos nos impede realmente de ver o que importa, de ver o que é essencial, como diz aquele jovem, né, lá de cabelos dourados, né, que viajava em seu asteroide, né, B612, né, 612, ele falava que o essencial é invisível aos olhos, e realmente é invisível aos olhos humanos. Nós precisamos ter um olhar mais divino. Quando nós percebermos que nós temos um corpo, nós iremos ascender, com certeza, para um patamar diferenciado, e esse patamar diferenciado vai nos ajudar a desapegarmos, porque um dos entraves para que a gente possa entender a nossa condição de espírito é o apego. Então, quando nós desapegarmos não só das coisas, nós precisamos nos desapegar dos sentimentos que acabam nos colocando para trabalhar contrário à caridade. Eu chamo de TCC, são tendências contrárias à caridade. Tendências contrárias à caridade, ela acaba nos deixando apegados ainda à matéria. Porque quando a gente fala em desapegar, as pessoas pensam, um carro, uma casa, é dinheiro, é isso? Não. Esse é o de menos. Essa é a ilusão da matéria, o qual a maioria de nós estamos inseridos. Mas quando eu falo de desapegar, é do TCC, das tendências contrárias à caridade. Toda ela, o orgulho, a própria ignorância que acaba permeando, sendo a raiz do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja, da ambição, tudo isso faz com que a gente fique no chão. Tem diversas pistas para que a gente possa, talvez, refletir aqui um pouco sobre... Eu estou dentro do horário, né, Lana? Porque eu falo muito.
tem diversas pistas para que a gente possa perceber a nossa ignorância ainda no mundo. Se a gente perceber bem, nós precisamos, para esse processo de autoconhecimento, ainda a gente não está presente. A gente precisa estar presente no mundo. Quando nós estivermos presentes no mundo, nós iremos sair, provavelmente, de uma condição compulsória, de um viver automático, de um viver de reação, porque toda vez que eu reajo, eu julgo. Toda vez que eu reajo para com a vida, eu estou acabando sendo conduzido por aspectos interiores que foram adquiridos em diversas existências passadas. Um exemplo disso é quando nós estamos lidando com pessoas que acabam se interpondo no nosso caminho. Porque nós ajudarmos pessoas que vêm com a cabeça baixa, estendendo a mão, é muito bom. Nós ajudarmos as pessoas dando sopão dentro do centro é muito bom. Mas se a gente ajudar aquelas pessoas que o Cristo, talvez, provavelmente, ele se referia a essas pessoas, os nossos inimigos, esse é mais difícil. Esse é mais difícil nós tentarmos ajudar aquelas pessoas que acabam se interpondo no nosso caminho. Então, como é que a gente reage quando as pessoas se interpõem no nosso caminho? Quando é que eu reajo? Quando alguém me corta no trânsito? Essa é a minha tendência. Essas são minhas mais inclinações. No Espiritismo nós falamos as nossas mais inclinações, mas parece que a gente tem uma grande dificuldade em entender as nossas mais inclinações. Nossas mais inclinações são nossas mais tendências. Como eu reajo quando as pessoas me julgam, quando eu reajo quando as pessoas falam mal de mim, como eu reajo quando eu estou com dinheiro, como eu reajo quando eu estou sem dinheiro, como eu reajo quando eu estou podendo ajudar alguém ou quando não estou podendo ajudar alguém, quando acontece algo ruim. Então essas são nossas tendências, as quais estão ainda escuras, são nossas sombras. A gente ainda não percebeu. Por que a gente não percebeu? Porque a gente não vive no presente. Nós vivemos ou nos martirizando por um passado que acabou acontecendo, ou se preocupando com um improvável futuro que não vai acontecer. Muitas vezes a gente fica nisso. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Uma grande dificuldade a gente tem de se voltar para o presente. Então nós precisamos, para se voltar para o presente, nós precisamos perceber nossas tendências, como somos diante de determinadas situações. O que se passa dentro da gente. Porque o importante não é o que vem de fora, o importante é o que sai da gente. Se alguém veio e nos julgou e disse algo da gente, disse algo ruim, que provavelmente é verdade ou não é verdade, mas se disse algo, o problema não é outra pessoa. O problema é o que sai de dentro da gente, é o que aquilo incomodou. Qual incômodo aquilo causou dentro da gente. Mas a gente não tem essa linha, nós não temos esse costume de fazer essa análise, nós temos o costume de reagir, nós temos o costume de reagir para com as pessoas, ou brigar para com aquelas pessoas, ou nos justificar para aquelas pessoas, para que o personagem acabe ficando realmente sem máculas. Mas a gente precisa realmente se voltar para o incômodo que acontece dentro da gente. Todo incômodo que acontece dentro da gente, ele denuncia quem somos. Ele denuncia quem sou eu. E uma vez que eu abraço isso de forma fraterna, uma vez que eu me aceite dentro dessas condições, dentro das minhas mais inclinações, eu vou conseguir dominar essas mais inclinações. Todos nós temos mais inclinações. Se alguém daqui não tem mais inclinação, está no planeta errado. Tem que ir para o espírito puro, né? No planeta puro. Mas todos nós temos. Todos nós temos. Nós precisamos apenas tomar consciência delas e não reagir a elas, porque muitas vezes nós temos raiva de ser ciumento, raiva de ser invejoso, raiva disso ou daquilo. Não precisa ter raiva. Essa energia que leva para o ciúme, que leva para a raiva, que leva para a ambição, que leva para o orgulho, é uma energia boa que vem de dentro. É uma energia boa. A raiz é uma energia boa. A condução dessa energia é que está sendo mal direcionada. Está indo para o ciúme, está indo para o orgulho, está indo para alguma coisa. Por isso que nós precisamos abraçar tudo isso. Então, quando nós conseguimos lidar com isso,
as coisas ficarão mais fáceis. Mas vamos dar algumas provas da nossa ignorância ainda nessa vida. Quando nós lidamos com os títulos, por exemplo, meu pai, minha mãe, nós tratamos como pai, minha esposa, meu esposo, nós tratamos como esposa e deixamos de enxergar o espírito imortal que está ali por trás. Nossa mãe, pai, esposa, nós já olhamos para nossa esposa, namorado, e enxergamos ali um espírito que tem uma trajetória enorme, não sabemos qual. Mas que essa aqui é apenas uma existência, na próxima não sabemos. Às vezes eu falo isso para alguns jovens, né? Seu namorado ou sua namorada, na próxima talvez seja um irmão, talvez nem seja, talvez siga outro mundo, vai para outro... Não, pelo amor de Deus. Não, ele tem que vir comigo novamente. Então isso denuncia a ignorância a qual a gente se encontra, o modo como a gente trata as outras pessoas. E aqui nós estamos falando de respeito. É claro que temos que respeitar. Se a pessoa veio como nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, temos que respeitar a condição que ela está ali e precisa realmente exercer esse papel. Ok, mas nós precisamos entender com um olhar mais aprofundado que ali existe um espírito imortal. Nós não percebemos isso. Esse é um dos pontos o qual denuncia a nossa ignorância ainda para com a vida. E outro ponto nós ainda, como eu falei da história de Elizabeth Kubler-Ross, né, uma das pessoas ali muito religiosas falavam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas precisam caber dentro da gente. Já diz Adenauer Novaes, psicólogo e palestrante espírita da Bahia, quando ele fala em uma de suas palestras isso, as pessoas precisam caber dentro da gente, através da compreensão. E isso nós podemos incluir aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que oram, aqueles que fazem o mal, aquele que faz o bem, aquele que sai para entregar sopa, aquele que não sai, aquele que me julga, aquele que me traiu, aquele que me fez o mal. Nós precisamos compreender, porque senão nós não vamos ter essa compreensão de espírito imortal. Para ter essa condição de espírito imortal, as outras pessoas precisam caber dentro da gente. E a gente precisa entender que são todos espíritos imortais. Se são espíritos imortais igual a mim, essa é uma única existência. Diante da longevidade, da imortalidade da vida, essa é uma existência. Então, quando nós tomamos essa consciência de que as pessoas precisam caber dentro da gente, diante da nossa compreensão, nós precisamos compreender, veja a dificuldade que nós temos. Veja a grande dificuldade que nós temos para entender esse preceito, que nós somos espíritos imortais. Viver diante desse preceito é um desafio para a humanidade. É isso que o Cristo disse nessa palavra descrita nesse versículo 34 do capítulo 23. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E hoje, não tenho dúvida nenhuma, se o Cristo pudesse ser questionado sobre se ele repetiria essa frase, com certeza ele iria repetir. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por conta dessa explicação de Emmanuel, que existe um ensinamento profundo de que a ignorância humana, Amélia Rodrigues, a miséria mais grave nossa é a ignorância humana, e ainda nós não nos apercebemos, a gente ainda não refletiu sobre isso. Puxa, será que eu não preciso melhorar em tal qual isso ou aquilo? Quando a gente julga um colega que dá palestra também no interior de São Paulo, ele morava aqui em Caruaru, mas acho que uns 30 anos que ele mora em São Paulo. Ele estava me falando, há alguns meses atrás, acho que foi no Réveillon do ano passado, que uma das pessoas do grupo, ele tem um centro espírita, onde tem mais de 100 trabalhadores, né, no interior de São Paulo, e aí uma das pessoas acabou titubeando, pecando, falhando em um determinado assunto da sua vida. E aí essa pessoa buscou um dos dirigentes da casa, que era um dos mais velhos
é um dos mais velhos da casa, não só na idade, mas porque tinha fundado a casa. E esse senhor acabou não o acolheu e falando tão mal de todas as outras pessoas. Mas não estamos aqui para julgar, estamos trazendo aqui como um ponto de observação. Né? Não é um julgamento, é uma observação, porque esses somos nós. Nós nos espelhamos também nessas pessoas. E essa pessoa começou a julgar e começou a falar mal de todos os palestrantes da casa, porque fulano trazia um tema que não era condizente, porque fulano não agia assim, porque fulano... Num momento tão raivoso, num momento de ira, ele trouxe isso, e aí ele começou a se questionar. Puxa, será que nós... Ele se incluiu nisso, né? Mas ele disse, puxa, será que a gente ainda acordou? Ou será que a gente está dormindo? E eu acho que nós todos estamos dormindo. Nós ainda estamos nesse sentimento de ignorância, nesse estado de ignorância. Um outro, para citar só um exemplo desse estado de ignorância, o qual nós estamos imersos ainda, é o que diz o preceito, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, quando diz, fora da caridade não há salvação. Tem isso no capítulo 15, e tem também em Obras Póstumas, em um dos escritos de Kardec, né, o qual foi colocado depois de sua morte, um trechozinho curto, mas uma reflexão sobre esse assunto. Nós falamos que fora da caridade não há salvação, quer dizer, Kardec trouxe esse tema. E se nós formos à pergunta 886, nós sabemos o que é caridade, né? Aquela amplidão, benevolência, indulgência, perdão. Então, não vamos repetir aqui, porque pode as pessoas ir buscar na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Ela é bem mais ampla, né? E olhe como a gente faz a caridade. Nós só, depois de analisar algumas coisas minhas, eu cheguei à conclusão que eu só faço caridade em ambiente controlado. Nós só fazemos caridade em ambiente controlado, que é, vamos sair para fazer caridade. Vamos sair para fazer sopão. Então eu chamo o Alain, chamo as pessoas, arrumo aí mais 5, 10 pessoas, então a gente sai e vai fazer a caridade. Vamos dar sopa na rua, vamos fazer a caridade. Vamos visitar um asilo, vamos lá, visitamos um asilo. E na realidade, quando a gente sai dessas ações, essas ações que são premeditadas, né, que são controladas, a gente não faz a caridade. Então não tem alguma coisa errada aí? Falta uma habilidade. Caridade é uma habilidade que a gente adquire com os treinamentos, não só com treinamentos, porque não é teórico, ele é prático. Então nós precisamos entender que a caridade é um estilo de vida. A caridade precisa estar comigo, ela precisa ser uma habilidade. Se ela é uma habilidade, eu faço a caridade quando alguém bate aqui na minha casa. Quando eu saio na rua, tem um colega, há pouco, que ele deu um exemplo, que ele foi em um dos supermercados aqui da cidade, e aí, ao adentrar nesse supermercado, ele estacionou o carro, um estacionamento enorme, e aí um rapazinho, a alguns metros de distância, disse assim, senhor, poderia aqui lhe mostrar uma arte? Provavelmente era um jovem que tinha feito alguma coisa, né? Alguma coisa artesanal, ali queria mostrar o trabalho dele para esse colega meu. Eu poderia te mostrar aqui, eu vou mostrar para o senhor esse meu trabalho. Não, eu tô com pressa. Então ele entrou. Depois, quando ele chegou no trânsito, um rapazinho, um menininho, bateu no vidro. Ele, não. Outro, em outro trânsito, botou um amendoim no retrovisor. Ele, não, tira isso aí, pode tirar. Então, outra coisa. Dias depois, ele juntou com o seu grupo e foi dar sopa na rua. É a ação que ele faz há 15 anos aqui na cidade. Então quando chegou na rua, em uma das ações dele, ele estava dando a sopa para um grupo, né, as pessoas que dão sopa saem, né, em um roteiro ali, e eles pararam em um local para dar, tinha ali 5, 6 pessoas, eles acordaram as pessoas, foi à noite, para dar, e de repente um rapazinho que não estava fazendo parte desse grupo disse assim, senhor, será que eu poderia também ser beneficiado, né? Eu estou utilizando minhas palavras, né? Mas será que eu não poderia ser beneficiado com essa sopa também, já que eu não faço parte desse grupo? Claro, meu irmão. Claro, meu irmão. Vem para cá. Você poderia me dar um abraço antes de receber a sopa? Claro, vem cá.
Veja que a gente só faz caridade em ambiente controlado. Nós não fazemos a caridade no dia a dia. A caridade ainda não se formou em nós. Ainda não é uma habilidade que a gente adquiriu. Kardec foi taxativo quando disse que fora da caridade não há salvação de nós mesmos. Nós precisamos adquirir essa habilidade, essa competência para a habilidade ser um estilo de vida em nós. Alguém chegar e a gente posso dar ou posso não dar, mas acolher aquele pedido, porque a gente acha que é só dar. Não, é acolher a pessoa. Acolher a pessoa. Posso não dar. Eu posso enxergar que a pessoa ali não merece, ou a pessoa ali, eu vou estar fazendo isso ou aquilo, né? Levando a pessoa a pensar de alguma forma, pode ser, mas eu preciso acolher aquela pessoa. Aquela pessoa precisa caber dentro de mim. Então, quando eu faço a caridade dentro do centro espírita, é muito bom. Quando eu vou para um centro espírita, alguém me procura. Quando alguém me procura, Hilton, eu vi que você deu uma palestra, rapaz, eu estou passando por uma dificuldade. Claro, meu irmão. Mas é claro, meu irmão, vamos lá, vamos conversar. Vem aqui em casa. Agora, quando eu saio daqui, tem alguém ali na rua. Tem alguém que, no meu trabalho, tem alguém que fala mal de mim. Isso é caridade. Segundo Kardec, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, quando alguém no meu trabalho me julga, o que é que eu faço? Tem um colega meu que estava passando por uma dificuldade alguns anos atrás, no ambiente de trabalho, e aí ele, sendo muito julgado, muita coisa, ele é espírita, né, na época, acho que já tem uns 15 a 20 anos, e aí eu me lembro até da oração dele que ele fez, né, para essa pessoa, né, ele não fez a oração, mas ele pensou, nós estávamos conversando, e só para ele dar vontade de fazer uma oração assim, Senhor, leva fulano, ele precisa mais de ti do que de mim, ele está fazendo muito mal. Então imagina uma oração dessa para que Jesus venha, né, ou promova ali alguma coisa de mudança, né, da vida material, levando ele para o plano espiritual. Mas imagina, isso é benevolência, isso é indulgência, isso é caridade. Então nós ainda não entendemos o que é caridade. Infelizmente, nós ainda não entendemos. Nós precisamos tornar ela possível. Nós precisamos tornar ela realmente factível para que nossa vida, nossa existência faça sentido. Senão, nós estamos vivendo automaticamente. Nós estamos vivendo ainda compulsoriamente. Nós estamos reagindo quando a gente julga as situações, quando a gente julga as pessoas, quando a gente julga as situações que acabam nos chegando, isso é porque a gente ainda acaba vivendo automaticamente. Infelizmente, a gente ainda não se voltou para o presente. Mas eu acredito que a humanidade ela está nesse processo de volta, assim como diz a parábola do filho pródigo, né, que ele sai e depois ele volta. Esse tem um ensinamento profundo. Eu acho que a humanidade hoje está nesse processo, né, está nesse processo de volta. Nós passamos, né, a ascender, né, desse aspecto biológico de lá do passado, onde nós lutávamos pela nossa sobrevivência, né? Saímos para caçar, saímos para plantar e fazíamos tudo aquilo, aquele aspecto de sobrevivência o qual a gente tinha, e ao longo do tempo esse aspecto de sobrevivência começou a sair desse aspecto de sobrevivência, aspecto biológico, um aspecto mais intelectual, mais inteligente, e a partir daí a humanidade começou a buscar algo espiritual. E eu acho que nós estamos nessa senda de crescimento, em busca, não crescimento espiritual, mas em crescimento da busca da espiritualidade. Nós temos sede da espiritualidade, nós temos sede de Jesus, nós temos sede dos seus ensinamentos. Quantos de nós não nos emocionamos, não ficamos emocionados quando vimos uma palestra que acaba nos tocando, quando lemos a Bíblia, quando lemos algum livro que acaba reverberando alguma coisa dentro da gente? É porque nós temos saudades, nós temos ainda essa necessidade, essa sede de busca da espiritualidade. E eu acho que a humanidade ainda já está nesse processo de volta para o Pai, de volta para a espiritualidade, assim como esse filho pródigo está voltando,
né, nessas confabulações todas. Notem que na parábola, quando ele está voltando, ele está se questionando, será que serei bem recebido? Será isso? Será aquilo? Mesma coisa somos nós. Nós estamos ainda nos confabulando, por isso que a humanidade passa por uma grande dificuldade nesse processo quando a gente fala em saúde mental, né? A saúde mental, ela é algo que nós almejamos, nós buscamos, mas boa parte das pessoas acabaram perdendo a referência por conta dessa ignorância o qual a gente se encontra, né? Nós acreditamos que a felicidade é aquele comercial de margarina, né? Onde as coisas só são felizes se tivermos um dia de sol, se tivermos uma casa boa, se tivermos ali alguns familiares ali sorrindo, se tivermos assim um assado. Então, nosso conceito, o nosso parâmetro de felicidade, ele acaba sendo ilusório, ele acaba sendo para o corpo. Notem que nosso propósito de felicidade é, no mínimo, viajar para descansar nas férias, ou trocar de carro, ou pagar as contas, coisas desse tipo. E coisas desse tipo, é claro, que algumas coisas merecem importância, mas quando a gente dá total importância, é como Emmanuel nos diz, né? Emmanuel nos diz que a humanidade sofre pela importância que liga às coisas desse mundo. Então, quando a gente exagera, né, nós precisamos ser responsáveis pelas coisas desse mundo, mas a importância exagerada que nós damos para as coisas desse mundo realmente acaba nos fazendo, nos fixando a ignorância ainda. Então, estamos todos na ignorância. Essa é como é que se diz? Se eu tiver uma coisa, uma notícia boa para dizer, é que todos nós estamos na ignorância. Agora, todos nós precisamos, o quanto antes, sair dela. E uma vez que nós conseguirmos realmente nos fixar nesses ensinamentos que a doutrina espírita acaba nos trazendo, uma vez que nós conseguirmos realmente entender essa proposta, né, do ensino cristão para com a nossa vida, entendendo que o propósito do Cristo é nos tirar da miséria mais grave que assola a humanidade, que é a ignorância. Então, nós ainda não entendemos a mensagem do Cristo aqui na Terra. Ainda não entendemos. Nesse mesmo livro, A Roda da Vida, a Joana Elizabeth Kübler-Ross, ela vai nos dizer: ao final da vida, nós iremos entender que a vida foi apenas uma escola e que essa escola proporcionou ensinamentos e experiências necessárias para que a gente pudesse viver. E essa frase advinda de uma médica que trouxe um conceito diferenciado para as pessoas que estão ali no seu leito de morte. Só para encerrar, Alain, posso? Pode, botar. Só para encerrar, conta-se que um aprendiz estava andando com o mestre numa floresta, e o mestre, depois de alguns anos, o aprendiz, depois de alguns anos que estava ali seguindo aquele mestre, havia ainda não encontrado a iluminação, como diz os indianos, né, quando eles buscam um yogi, buscam os mestres para tentar buscar a iluminação, que seria estar mais próximo da divindade e ter uma visão mais aprofundada, não só do corpo, mas também do corpo espiritual. E aí conta-se que ele, depois de alguns anos, ainda não conseguindo encontrar, né, o caminho para a iluminação, ele questiona o mestre, ele cria coragem. E aí, quando está andando com o mestre, ele questiona: mestre, o que farei? Faz tempo que eu busco a iluminação, faz tempo que eu sigo os teus ensinamentos, mas até agora eu não consegui encontrar a iluminação. Como eu posso fazer para conseguir? E o mestre diz: você está escutando o barulho dessa água? Era a água de uma cachoeira distante. Você está escutando o barulho dessa água? E o aprendiz diz: sim, estou escutando. E o mestre diz: pronto, comece por aí. E ele acaba não entendendo. Depois de andar alguns quilômetros, ele pergunta novamente: mestre, eu não entendi bem, você poderia me dar melhores explicações? E o mestre diz: você está sentindo o cheiro dessas flores aqui perto? E o aprendiz diz: sim, estou
pastor, comece por aí. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos roendo, né, ou nos martirizando por esse passado e preocupados com o improvável futuro que possa vir, que na maioria das vezes acaba não chegando e a gente perde a essência da vida, que é o presente. Quando nós estivermos presentes, talvez esse estado de ignorância a qual a gente se encontra ainda se dissipe e a gente comece a aprender que caridade não é só em ambiente controlado, a gente começa a entender que as pessoas que estão à nossa volta estão com a incumbência, estão com a responsabilidade de um título, mas elas não são título, elas são espíritos eternos. Alan, eu agradeço o convite, foi uma ótima reflexão da tarde, e que Deus abençoe a todas as pessoas que aqui se encontram, e que Jesus nos proporcione ensinamentos necessários para que a gente, começando por mim, comece a mudar um pouco também o meu pensamento e a partir daí sair dessa ignorância. Gratidão. Ok, Milton. Nós que agradecemos, viu? Nós que agradecemos pela excelente reflexão que tivemos na tarde de hoje, né? Agradecemos a todos que estiveram conosco aqui no Instagram e no Facebook. Né? Aqui no Facebook tivemos a presença. Vou citar alguns porque foi muita gente, tá? Não vai dar para citar todo mundo, mas nossa irmã Salete, que é lá do Grupo Espírita da Esperança, está sempre nos acompanhando, esteve aqui conosco. Nosso irmão Antônio Domingos, é o Maninho, nosso amigo lá de Recife também, aí nos assistindo. Aqui no Instagram, várias pessoas, né? A Carol fez vários comentários aí, elogiando inclusive suas indicações de livro. A nossa irmã Fátima fez inclusive um comentário sobre as más inclinações. Ela concordou com você, que todos nós as temos, mas que às vezes é difícil, né, de dominar elas, realmente, né? Pronto, aí a Érica também esteve aqui conosco, né? A psicanalista, nossa amiga, elogiando aí o trabalho, o exemplo, a história final que você contou. Então, gostaria de agradecer a todos, né, pela presença hoje à tarde. A reflexão foi muito boa, né, que possamos realmente despertar da ignorância. Né? Não é à toa que Paulo dizia em uma de suas... A Érica está falando aí, cheguei no finalzinho, mas peguei essa ótima história, a história aí do mestre com seu discípulo. Então, Paulo, em uma de suas epístolas, ele diz, né, desperta ao tu que dormes. Então, esse convite é para despertar da ignorância. É exatamente o que o nosso irmão falou muito bem na tarde. Então, antes de fazer a prece, tá? Eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Se o nosso irmão quiser fazer algumas considerações finais, fica à vontade. Aí, na sequência, a gente faz a prece e encerra, tá certo? Como eu falei no início, inclusive sobre esse artigo, né, escrito pelo Espírito de Verdade, qual está na Revista Espírita de agosto de 1862, a telha, o qual são sinais, né, que a vida acaba nos proporcionando para que a gente possa entender a finitude da vida. Não sabemos o amanhã, não sabemos se vamos acordar com o corpo ainda amanhã. Então precisamos agir tal qual esse aluno, né, que está faltando 5 minutos para entregar a prova e ele só respondeu 2 questões, faltam 8. Então isso indica que estamos ainda em ignorância. Estamos todos na ignorância. Estamos precisando realmente abrir um pouco o olhar para com isso, mas precisamos aceitar. Quando a gente aceitar que estamos na ignorância, talvez isso fique mais fácil. Ok, Guilherme. Por final, Salé está falando aqui, Josédina e Mariana também são lá do Esperança. Tá certo, fica um abraço aí para ela, certo? Então vamos encerrar, gente, fazer nossa prece. Agradecer muito de coração ao nosso irmão Milton, que é um amigo. O melhor título é o de amigo, né? Então ele é um amigo, segundo o Mestre Jesus, né? Então é nosso amigo aqui, pessoal e amigo da casa, sempre nos ajuda quando a gente chama ele para dar uma força, ele vem, nos socorre, tá certo? E é sempre um prazer ouvir, viu? Tá certo? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de refletir em torno dos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela ótima reflexão que tivemos, pelo ótimo ensinamento e a maneira clara como nos foi explicado. Que possamos ter calma, paciência, nos compreendermos melhor, devagarinho irmos trabalhando nossa ignorância. Nos ajuda, Senhor, que temos nossas fragilidades, mas vamos conseguir. Que a tua paz, o teu amor nos envolva hoje e sempre. Muita paz para todos. Assim seja. Que assim Grande seja. abraço, pessoal. Até mais. Tchau.